Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um céu da semana, um céu interior, dessa vez da semana do dia 22 de outubro ao dia 28. E o que essa semana tem pra gente, né? Primeiro que a gente já tá entrando na última semana de outubro, né? Esse ano realmente não tem como dizer que ele tá passando, não tá passando rápido, né? Tá realmente muito claro, assim, essa passagem do tempo numa noção muito diferenciada pra gente, né? Então a gente já está se dirigindo ao fim do ano, muitas coisas acontecendo, muitos processos finalizando, principalmente porque a gente está com a Júpiter saindo, né, de Escorpião. Então até novembro, essa semana, já aviso, né, o resumo da semana. Então mais uma semana intensa pela frente, mais uma semana muito profunda, uma semana muito escorpiana. E eu vejo todos esses processos muito alinhados com tudo que está acontecendo no mundo, com tudo que está acontecendo dentro da gente. Então, essa necessidade de se transformar. A gente está recebendo o chamado e isso está sendo urgente. A gente está sentindo essa urgência interna em se transformar, em trabalhar, em se conhecer, em saber quem a gente é de verdade, parar de se identificar com o que a gente vê fora da gente, com o que a gente vê ao nosso redor, e achar que tudo que acontece fora é culpa, né, desses fatores externos, e não de responsabilidade nossa, através da nossa frequência, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vibra. Então tá muito forte essa energia, e essa semana vai ser mais uma semana em que a gente vai ter que respirar fundo para tudo correr bem, para a gente entender esses processos e entender o que eles querem trazer para a gente, tá? E por que eu tô falando isso, então? Primeiro que a gente tem a entrada do Sol em Escorpião na terça-feira. Então o Sol, ele estava em Libra, ele estava num signo mais racional, ele estava num signo que buscava muitos relacionamentos, que buscava muito equilíbrio, né? Essa questão da harmonia, do equilíbrio. Então é aquele tipo de energia que às vezes fazia as coisas meio que para agradar, que fazia as coisas para ficar tudo bem, porque ele é o mediador, né? Ele é aquela pessoa que fica ponderando. E agora que o Sol vai entrar em Escorpião, vai ser o mergulho mesmo nas sombras, vai ser o mergulho nas emoções, vai ser um mergulho em tudo que está escondido, tá? Então muita coisa pode vir à tona, muitas emoções, sensações, e isso vocês vão perceber tanto internamente quanto ao redor de vocês. Então, segredos revelados, né? Questões que a gente não sabia que estava acontecendo, acabar descobrindo, e também essa necessidade da cura, da transformação, vai estar muito forte isso, tá? Em relação às luas, né? Aí agora entrando assim no que eu gosto de trazer para vocês, que é a energia lunar, que é a energia emocional, que é o que traz a lua pra gente. Por isso que eu gosto de falar da lua e por isso que eu me refiro a essas previsões, né, entre aspas, como o céu interior, porque eu vou falar exatamente de como as emoções são afetadas a partir dos signos em que a lua vai estar durante a semana. E a gente começa a semana com uma lua em Áries, então desde manhãzinha a lua já vai amanhecer em Áries e vai ser uma véspera já de lua cheia, né? A gente tem uma semana de lua cheia aí, então imaginem, Sol entrando em Escorpião, lua cheia, né, com Sol em Escorpião e a lua em Touro, e a lua entrando em Áries na segunda já vai estar trazendo muita intensidade emocional, tá? A gente vai ter uma semana aí com os nervos à flor da pele, com as emoções muito sobressaindo, né, querendo tomar conta da gente, e a gente vai ter que respirar fundo muitas vezes essa semana. A gente vai ter que olhar para dentro e perceber o que em mim tá atraindo essa situação, qual é o gatilho que essa situação quer me trazer, né? E por que isso está sendo acionado em mim? Então, quando a gente pensa em alguém, quando a gente olha em alguém, ou quando a gente julga que alguém causou algo pra gente, então, por exemplo, vamos pensar na lua em Áries, né? Então, aquela pessoa me irrita. Não é a pessoa que irrita você, é você que sente irritação em relação a ela. Então é você que sente. Pode ter três pessoas na mesma sala, três pessoas convivendo com a mesma pessoa, cada um vai sentir uma coisa em relação a ela. Claro, pode haver casos em que todo mundo sinta? Sim, pode haver, mas ela vai estar despertando isso nas três pessoas. Tá? Não é a pessoa em si, é a nossa visão em relação àquilo e o gatilho que ela desperta dentro da gente. E isso vale para tudo, para qualquer sentimento, para qualquer pessoa. Então, vai ser uma semana importante para a gente perceber esses gatilhos e entender por que eu estou me sentindo irritado.
Da onde vem essa irritação, né? O que que essa irritação quer me ensinar? A ser mais tolerante, a ser mais paciente? E aí sim vocês vão tentar buscar dentro de vocês essas sensações, esses sentimentos que já existem. A gente nasce com todo o arsenal emocional, então é como se fosse um leque mesmo. A gente tem o leque ali e a gente pode escolher qual emoção a gente vai acessar. E a gente tem todas, das mais positivas às mais negativas. E aí durante a vida a gente vai trabalhando emocionalmente, a gente vai adquirindo inteligência emocional, e essa é uma das nossas lições aqui, né? Vivendo na materialidade, vivendo nesse corpo físico. Então, se atentem bastante para essa questão emocional essa semana, porque com uma semana de lua cheia, as emoções vão estar assim mais afloradas. A gente vai ter que respirar fundo para não sair brigando com todo mundo, para não sair dizendo tudo aquilo que a gente pensa, tá? Então, segunda e terça, a lua vai estar em Áries, é uma energia bastante forte, né, de impulso, de ação, de coragem, de movimento. Por a lua estar quase cheia já, então essa emoção ela pode sim estar a ponto de explodir. Então, cuidado para não brigar, cuidado para não sair atropelando tudo, né? Use essa força ariana sim, mas às vezes para ter coragem de fazer uma coisa que você está pensando em fazer, não consegue em outras luas, que você, para quem é mais acomodado, né? Para quem tem mais dificuldade de ação, é uma lua muito favorável, né? Mas também cuidado para não sair atropelando tudo, para não sair atropelando quem tiver na frente, porque isso é importante, a gente não passar por cima de ninguém para fazer aquilo que a gente quer apenas, né? Se a gente olhar, o regente de Áries está em Aquário, então Marte, né, tá em Aquário. Talvez também não fazer as coisas só por fazer, ou fazer as coisas diferentes só porque você quer ser diferente, né? Vai estar uma energia muito alinhada com isso também, de querer fazer por fazer, fazer para ser diferente, ou fazer de qualquer jeito, fazer atropelando as coisas e acabar passando por cima das pessoas nisso, né? Então, segunda e terça, a mensagem é: respirem fundo, aguentem firmes, porque a lua vai estar quase cheia e vai estar em Áries, que é um signo bastante impulsivo e bastante briguento. A irritação pode estar, sim, mais forte, tá? Isso é importante a gente lembrar quando acontecer alguma situação. Aí na terça, a lua vai entrar em Touro. Não, desculpa, na quarta a lua vai entrar em Touro e ela já vai ficar cheia. Então ela entra em Touro logo nos primeiros graus e já vai se opor ao Sol, que já vai ter também entrado em Escorpião na terça. Então quarta-feira é um dia chave da semana, é um dia que as emoções vão estar realmente no seu maior ápice, né? Por ser Touro, ok, um signo mais terreno, um signo mais pé no chão, um signo mais paciente. Porém, lembrem que o touro, né, até existem as touradas aí, né, para me confirmar essa situação. Se você mexer muito com ele, quando ele estoura, realmente é pior do que uma lua em Áries. Então, cuidado também, porque muita coisa que estava guardada pode sim estourar nesse período, pode sim vir à tona, né? E eu vejo muito essa questão dos relacionamentos, por a gente estar numa alunação de Libra e também por estar fazendo oposição a Escorpião, tanto Touro quanto Escorpião tem muito essa questão dos ciúmes, da posse, do controle. Vênus está retrógrado, então tá pedindo essa revisão nos relacionamentos. Então é uma data assim que se o relacionamento já não tá muito bem, pode sim acabar, pode sim ter alguma briga, pode sim ter algum conflito. E a gente vai ter que estar revisando muito essa nossa questão com o apego, isso em geral, mas principalmente nos relacionamentos. E aí sim pode ter situações que vêm trazer o espelho. Lembrem sempre, as situações são espelho daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está precisando aprender, daquilo que a gente está emanando. Então, a cada situação que acontecer, vocês têm que parar e refletir o que isso está querendo trazer para mim, tá? E aí, em geral, né, Touro fala muito dessa questão material, então rever os nossos apegos até com as coisas, os objetos, né, o quanto a gente está dando valor para coisas físicas, para coisas materiais que a gente nem vai conseguir levar com a gente, né, quando a gente morrer. E não tá dando valor ao que é essencial, ao que é da ordem da essência, né? Então, essencial é uma palavra importante, porque fala da nossa essência, né? E eu falei dessa questão da morte também, porque é um tabu, né? E o Sol em Escorpião e toda essa energia escorpiana fala muito da questão da morte. Então, a gente precisa, sim, aprender a lidar com a morte. A gente precisa, sim, aprender a olhar para ela, né, com mais amor,
com mais reconhecimento, né, de que ela existe, porque a gente nega isso e a gente vive uma vida como se nunca fosse morrer. E isso é muito importante, essa questão do apego, essa questão da morte, essa questão de assumir que a gente é mortal, assumir que a gente está aqui por um tempo. E isso é tão importante, né, mudar essa visão em relação à morte, até para a gente viver melhor, porque se a gente pensa no drama que a gente faz, né, e uma lua cheia sempre traz muito drama, né, no drama que a gente faz por coisas tão pequenas que a gente vive, e a gente vai morrer um dia, e tudo isso vai acabar, quer dizer, tudo passa, e quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, inclusive a vida em si, né, a nossa vivência aqui, a nossa experiência aqui. Então é muito importante a gente sim olhar para esse lado e assumir que isso existe, né? Olhar para isso, encarar e passar a viver a vida de uma outra forma, passar a dar menos importância para aquilo que não importa. Então parar de brigar com as pessoas por motivos tão bestas, né? E isso está acontecendo tanto aí, a gente está vendo, e perceber e dar valor àquilo que é realmente importante, porque uma coisa que me ajuda muito, que eu sempre me pergunto e sempre me questiono é: isso vai valer a pena daqui 5 anos? E aí eu tento daqui 10 anos, daqui 1 ano, vai fazer diferença para mim? Eu vou lembrar disso? E a maioria das vezes a resposta é não. E aí eu penso, então por que eu tô me preocupando tanto? Por que eu tô dando tanta atenção a isso? Por que eu estou sofrendo por uma coisa que eu nem vou lembrar daqui a um tempo? Isso é muito importante, é um exercício que me ajuda muito. Então eu sugiro vocês também, quando parar numa situação que está assim muito dramática, muito difícil, vocês se questionarem: isso vai valer a pena? Vai ter importância? Vai fazer diferença daqui a um ano? Eu vou lembrar disso? E aí vocês vão questionando e vão revendo os ângulos daquela situação, até que você muda um pouco a perspectiva e você passa a se acalmar em relação àquilo. E você mesmo percebe: nossa, é uma coisa tão boba, né? Uma coisa que é tão pequena, é melhor eu parar de dar atenção para isso, para que isso não cresça até, né? Que a gente tem essa questão do foco também, tudo aquilo que a gente foca cresce. Então parar de colocar foco naquilo que não importa e começar a colocar foco naquilo que a gente quer ver crescer na nossa vida. Tá bom? Então essa questão da lua em touro. Aí na sexta-feira, já a partir das 5, então quase o dia todo, ainda toda essa energia taurina, do apego e de todas essas questões que eu falei, a lua vai entrar em Gêmeos, ainda cheia, né, mas daí a lua já voltando, diminuindo, né, oficialmente a fase cheia, e ela vai estar em Gêmeos, e aí ela vai ficar todo o fim de semana, vai entrar em Câncer só no finzinho do domingo, então nem vou falar sobre a lua em Câncer. E a lua em Gêmeos, ela já é uma lua mais racional, então é uma lua de ar, é uma lua intelectual, é uma lua que vai, por estar cheia, né, pode trazer pra gente essa coisa da conversa. A gente vai estar mais falante, a gente vai estar querendo se comunicar, a gente vai acabar falando mais do que deve. Então cuidado com isso também, falar mais do que deve, falar coisas que você não quis dizer, né, falar coisas que você pensa e que ainda não raciocinou muito bem se aquilo deve ser dito ou não, da maneira que deve ser dito ou não. Cuidado com esses sincericídios que podem acontecer por as emoções estarem intensas, por a lua tá cheia, né? E a lua em Gêmeos também ser uma lua que acaba falando bastante. Ela precisa da fala para se expressar e também para limpar, né? Tipo, é uma terapia para o geminiano ou para essa energia geminiana falar, porque através da fala ela tira de dentro dela aquilo que ela está sentindo e ela consegue raciocinar e entender, né? Ao invés de sentir. Então não é uma lua muito de sentir, ela é uma lua de raciocinar e através da fala ela vai trabalhando essa questão emocional. Então, cuidado, né? E aí a gente olha o regente que é o regente que é Mercúrio, que vai estar em Escorpião. E aí eu lembrei de Júpiter por causa de Escorpião. Eu tô falando dele o tempo todo. E Mercúrio em Escorpião vai trazer essa questão da profundidade, vai trazer de novo toda essa questão escorpiana. Então, de novo, uma semana muito escorpiana, uma semana de muitas transformações, uma semana pra gente rever e aprofundar cada vez mais. É como se a gente estivesse cada vez mais baixo no nível do nosso ser, né? No nível de limpeza que a gente tem que efetuar. E é aquilo que eu falei, a gente fica a vida inteira acumulando coisas. Então a limpeza ela não vai ser feita assim.
assim, né? Não é um aspirador express. A sujeira acumulada demorou anos, às vezes vidas, né? Que para quem acredita em outras vidas, eras, para chegar a esse ponto em que a gente está tendo a oportunidade de limpar, em que a gente está tendo a oportunidade de se livrar da lei do karma, né? Então é uma lei que está sendo extinta aqui na Terra, é uma lei em que a gente não está mais tendo que esperar tantas vidas, que passar por tantas coisas para limpar os nossos karmas, ou seja, karma é resultado de uma ação. Se eu faço qualquer coisa, eu tenho retorno daquilo, né? E a gente vinha tendo essa lei de ação e reação, né? Lei do retorno, que é o karma, de uma maneira muito lenta, de uma maneira muito através de vidas mesmo. E agora a gente está tendo a oportunidade de limpar com mais rapidez, com mais facilidade, para que essa lei possa deixar de vigorar aqui, para que a gente possa realmente viver uma nova era e sermos seres mais livres, né? E essa liberdade, ela com certeza vai exigir da gente mais responsabilidade. E é isso que vem sendo cobrado, entre aspas, né? É isso que vem sendo trabalhado na gente, a gente assumir a responsabilidade sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria energia e conseguir mudar isso, conseguir mudar aquilo que nos incomoda, sem mais nos sentirmos vítimas disso. Isso é muito importante, a gente consegue tudo que a gente quiser. A gente consegue atrair qualquer coisa, inclusive as coisas ruins, as coisas negativas que acontecem, elas são resultados de algo que a gente mesmo emanou, seja no medo, na escassez, e a gente percebendo isso, a gente tem a condição de mudar a nossa realidade. Isso é muito importante, isso é muito sério, e é o que está acontecendo. Então todos estão passando por essas questões para poder despertar para essa nova realidade que está surgindo. E eu tenho certeza que vocês já perceberam isso. Eu não estou falando aqui como uma louca sozinha no mundo, o que essa menina está falando, porque eu sei que vocês também sentem. E eu tô aqui para ajudar vocês, enfim, para falar sobre isso, para despertar vocês para essa nova realidade. E eu sei que é desafiador, eu sei que tem muitos processos, eu também tenho os meus. E essa semana se preparem, porque vai ser sim uma semana em que os processos vão se aprofundar um pouquinho mais, vão para um nível mais profundo. E o Sol entrando em Escorpião, com Júpiter ali, com a Vênus ali, com Mercúrio ali, vai ser uma semana, mais uma vez, bastante intensa. E é justamente por isso que eu criei para vocês um programa que chama Desafio de 21 Dias de Meditação, porque eu acredito, né, que a meditação é o melhor caminho para o autoconhecimento, é a melhor forma que a gente tem de buscar a nossa essência interna, buscar essa reconexão e buscar as respostas que a gente tanto busca fora. Então, ninguém vai poder falar pra gente, falar pela gente aquilo que a gente realmente sente, aquilo que a gente realmente tem que fazer. E esse despertar, esse contato interno, despertar essa conexão é um dos meus propósitos, né? Ajudar vocês nisso. E por isso que eu criei esse desafio. E ele tá começando hoje, né? Domingo, que eu tô postando esse vídeo. E para quem ainda quiser, eu vou deixar lá para você, eu vou deixar esse convite para vocês ouvirem o coração de vocês, se vocês sentirem, eu tenho que fazer, eu tenho que me aprofundar. Vai estar muito especial. Eu fiz essas meditações assim, realmente canalizadas, eu admito. Tipo, eu fechei o olho, deixei vir o que precisava vir. E eu senti muita energia enquanto eu fazia isso. Então eu sei que vocês vão receber a energia que eu canalizei através dessas meditações, né? Então são 21 meditações. A gente começa com 1 minuto. Então, para quem fala assim, mas eu não sei meditar, eu nunca meditei, eu quero começar, mas eu não consigo, não tem essa desculpa de não consigo, porque é 1 minuto. E aí no segundo dia, 2 minutos. No terceiro dia, 3 minutos. No 10º dia, 10 minutos. E aí você nem vai perceber que gradativamente você vai começar a meditar por mais tempo, né? E eu sempre vou estar ali falando com você, falando alguma mensagem no seu ouvido. Você nunca vai estar em completo silêncio. Mas ao mesmo tempo você vai estar meditando,
né? Porque você vai estar sendo guiado para isso. E aí no último dia vão ser 21 minutos, você vai finalizar, né? Junto com isso tem todo o material para vocês responderem, para vocês escreverem, para vocês se conectarem com aquilo que você sentiu, com aquilo que você viveu. E realmente tá muito especial, fiz no meu coração e tô muito orgulhosa de verdade do material que eu consegui preparar para vocês. Então, se você sentiu o chamado, eu vou deixar o link aqui e é até hoje, tá? Amanhã já vai ter a segunda meditação, então no máximo eu vou conseguir mandar as duas primeiras juntas, porque depois também não faz mais sentido a gente não seguir juntos, né? E aí no final a gente vai ter uma live e eu vou fazer uma meditação junto com todo mundo e vou acompanhar esse processo, porque eu quero realmente que vocês se conectem, aproveitem essa oportunidade, porque essa temporada de Escorpião vai mexer muito, vai estar muito profunda. E a meditação é uma ótima maneira de ter essa conexão e é uma ótima terapia também. Eu acredito que é uma das melhores formas da gente se autoconhecer, tá bom? Então agora, pra gente finalizar a cartinha da semana, eu sorteei aqui a carta O Experienciar. Então aqui, ó, a gente tem uma mulher numa árvore, né? Parece um manto assim, ou uma japonesa, uma árvore japonesa, não sei, senti isso. Mas essa semana a gente vai estar sendo convidado a experienciar as situações que surgirem e a vê-las, como eu já comentei com você, como um aprendizado, como um sinal, como um convite a um aprendizado que a gente precisa ter. Para a gente ver tudo como experiência. Então, o que isso quer trazer? O que isso quer me mostrar? Para ver as coisas como experiência, tá bom? Não sintam-se vítimas, não sintam por que isso está acontecendo comigo, porque quando alguma coisa boa acontece, vocês já repararam que a gente não fica pensando, por que isso está acontecendo comigo? A gente só agradece, não é verdade? Então, quando algo ruim acontece, a gente também pode pensar o que eu fiz para atrair isso, o que eu preciso aprender com isso. É bastante importante também assumir a responsabilidade quando é algo negativo, porque quando é algo positivo é fácil, né? A gente só agradece, a gente às vezes nem agradece, sinceramente, né? Hoje em dia a gente já tá com uma consciência melhor em relação a isso, mas antes a gente nem agradecia, simplesmente vivia aquilo, né? E hoje em dia a gente está tendo a oportunidade de assumir que tanto um quanto o outro são dois lados da mesma moeda, e a gente consegue escolher que lado da moeda a gente quer viver, que lado da moeda a gente quer estar, né? Isso é bastante importante, né? E essa questão da carta aqui também, o experienciar, ela tá muito ligada à meditação, porque a meditação é simplesmente esse ato de você olhar ao seu redor, e daí no caso também olhar para dentro e perceber que tudo é uma experiência, que tudo tá como observador de tudo, né? Então esse experienciar é treinar o seu olhar de observador da sua realidade. Então é bem legal a gente acionar esse olhar atento e ingênuo até para situações que surgirem, para aquilo que vai acontecer com a gente durante essa semana, tá bom? Ficou escuro aqui, né? Que tá um pôr do sol. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Então hoje, ó, tô até saindo do script aqui para mostrar para vocês o pôr do sol lindo, com a energia maravilhosa da luz rosa. Porque ele tem essa energia rosa, essa energia do amor incondicional. Tem até uma florzinha rosa aqui também. Então, eu deixo vocês com esse cenário lindo, com essa luz rosa, com esse amor incondicional, para a gente poder ter uma semana muito especial, muito amorosa, e que a gente possa entender todos os aprendizados que surgirem, tá bom? Um beijo, uma ótima semana. Tchau, tchau.